Amados irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 16 de março de 2025, estamos iniciando mais um culto. Vamos orar? Deus e Pai, coloco a minha Jandira, esse e essa que está assistindo, ouvindo em Tua presença. Sim, ó Deus, leva nossos pensamentos cativos em obediência a Ti, para que a gente não venha dispersar. E também para que a gente possa absorver aquilo que o Senhor tem para nós. Na autoridade que nos desce dos altos céus, faça cair por terra toda tentativa de interferência das trevas e dos homens, de impedir que este culto seja realizado, que este culto seja transmitido e que este culto chegue a quem o Senhor quer que chegue. O Senhor tem a primazia, Senhor. Opera, ó Pai. Venha, Senhor, com as intervenções que o Senhor precisa, que o Senhor sabe. Tanto a questão técnica, ó Pai, tanto de equipamento, ó Deus, tanto de questão de internet, ó Deus, tudo que for necessário, ó Pai, que não haja perturbação, que não haja nenhum tipo de ruído, de situação que venha atrapalhar a qualidade daquilo que o Senhor merece, ó Pai. Somente o Senhor para poder fazer, ó Deus. Nós estamos a dispor do Senhor. Faça, opera. Sim, ó Deus, toma a tua primazia em nome de Jesus. Amém. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Onipotente Pai, de graça e misericórdia, és bem-vindo neste lugar. Aleluia. Vamos estar colocando os pedidos de oração. Você pode estar formulando teu pedido em pensamento, que o Senhor responde. Vamos estar orando. Deus e Pai, coloca, ó Pai, cada pedido de oração que está sendo feito por essa que está assistindo, ouvindo. Coloca cada pedido de oração que está aqui na minha mão direita. Coloca cada pedido de oração, Senhor, que está aqui nessa caixinha, ó Deus, de oração. Sim, ó Pai, em especial nós colocamos o Senhor Jair, o Pai, a orar em Tua presença. Que o Senhor possa estar ali, ó Deus, intervindo, agindo, ó Deus, operando, ser com Ele, ó Deus. Coloco também minha mãe, ser com ela, abençoa, ó Pai. Em nome de Jesus, sim. O Senhor tem, ó Deus, a primazia de fazer tudo que te apraz. Opera, Senhor. Opera na vida do Senhor Jair. Opera na vida da minha mãe. Sim, ó Deus, responda a cada um desses pedidos. Sim, responda com o teu sim, ó Deus. Responda com o teu não. E se não for na conformidade com o que o Senhor quer, responda, Senhor, com o teu esclarecimento. Que a gente não fique ignorante, ó Pai. Mas que o Senhor nos ensine a orar como convém. Em nome de Jesus. Amém? Como eu falei semana passada, Deus me deu 2 temas. E um deles seria sobre, que eu iria falar hoje a respeito da existência. Tem pessoa que não acredita na existência do céu. E a maioria não acredita na existência do inferno. Muita gente que acredita na existência do céu não acredita na existência do inferno. Com medo da realidade. E eu não vamos estar falando sobre isso. Já toquei já em outras ocasiões sobre esse tema, mas como eu digo, nunca que é o mesmo. As passagens podem até parecer uma com a outra, mas a temática, o abordar, sempre é diferente. Eu coloquei aqui logo de cara uma observação. O céu e o inferno são espirituais. Por ele ser espiritual, não existe um local físico. Quando fala descer ao inferno, quando fala subiu ao céu, isso é uma linguagem simbólica, porque não existe um local específico. Céu e inferno, eles são espirituais. Outra coisa interessante colocar também,
que nós vamos estar analisando primeiro aqui, antes da ida de Jesus ao inferno. Como que era essa questão do inferno? Lá na Bíblia, lá, fala Seol no hebraico e fala Hades no grego. Hoje a coisa é um pouco diferente. Hoje já não existe esse Seol da maneira que era no Velho Testamento. Hoje não existe esse Hades da maneira como era no Velho Testamento. Esse é o objetivo pelo qual eu quero chegar. No Velho Testamento e em toda a Bíblia, mostra um Seol antes de Jesus ir ao inferno como o mundo dos mortos, reino dos mortos. Seol em hebraico, Hades em grego, tem essa tradução. Reino dos mortos, mundo dos mortos. E ainda você vai ali para olhar ali no dicionário, fala assim, tanto bons como maus. Fica bem claro. Reino dos mortos, mortos bons e mortos maus. Todos iam para o céu. Existia um lugar único. Seol, Hades, era o lugar de todos que morriam, com exceção daqueles que foram arrebatados. Que no caso registrado mesmo somente tem Enoque, Elias, e existe uma incógnita sobre o corpo de Moisés, que lá em Judas fala que houve uma briga entre os anjos de Deus e os anjos das trevas sobre o corpo de Moisés. Se o corpo de Moisés deveria ir ou não para o céu, para o Hades. Tirou isso, todos foram para o Hades, todos foram para o céu. Quando fala de ir para o seio de Abraão, é um nome que se dá para Deus, mas o próprio Abraão foi para o céu. Todos, com exceção desses três. Por quê? Porque Seol no hebraico, Hades no grego, significa mundo dos mortos, reino dos mortos. Morreu, vai para o mundo dos mortos, vai para o reino dos mortos. Deu para entender isso? É uma questão óbvia e prática. Em Jó fala algo interessante, quando Jó questiona. Jó, livro de Jó. Quando Jó questiona, quando Deus questiona Jó, fala para Jó assim, por que você está me indagando? Por que você está questionando o desígnio da sua vida? Aí ele fala sobre muitas coisas que Jó jamais conheceu. Aí no versículo 38, capítulo 38, versículo 17, 38, 17, ele fala alguma coisa interessante. Será que você, Jó 38, 17, será que a você foram reveladas as portas da morte? Você viu essas portas da região tenebrosa? Jó nem imaginava que existia uma porta. E é uma região tenebrosa. Quer dizer que não existia luz, não existia algo especial. Essa região era tenebrosa, existia uma porta que chegava até lá. E existia uma profecia muito bonita em Oséias. Oséias é depois de Daniel, antes de Joel. Oséias, existia uma profecia muito interessante, da qual se cumpriu, que fala a respeito do Messias. Oséias 13, versículo 14, ele fala uma coisa interessante, todos vão para o inferno, todos estão lá, bons e maus, estão lá no inferno, que não é chamado de inferno, é chamado de Seol, é chamado de Hades. Oséias 13.
Então, no Velho Testamento, o inferno é chamado de Hades, é chamado de Sheol. Por quê? Ele tinha uma conotação antes de Jesus ir até lá. Mas existia uma profecia. Em Oséias 13:14 diz assim: eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as suas pragas? Onde está o inferno, a sua destruição? Meus olhos estarão fechados para a compaixão. Quando fala sobre essa passagem, ele deixa bem claro de que essa condição de ir para o inferno iria ter uma mudança, algo ia acontecer. Ao acontecer a situação, aqueles que morreram, os bons, iriam ser resgatados. Não iriam ficar neste lugar, misturados com os maus. Mas até então, todos iriam estar ali, juntinho, misturadinho, com exceção daqueles que foram arrebatados. É interessante que tem uma passagem que fala muito sobre isso. Em 1 Samuel, narra muito bem isso. Quando Saul vai procurar uma necromancia, a técnica de necromancia, para consultar, Saul vai consultar Samuel. E o interessante que eu vou te dizer aqui, não existe um lugar físico para o inferno e nem para o céu. Quando fala que Saul pediu para a necromanta buscar Samuel, fazer subir Samuel, é uma linguagem fictícia, é uma linguagem simbólica. Quando diz que vai até o inferno, é uma linguagem simbólica, da mesma forma que subir aos céus, porque não existe espaço físico. O inferno está no centro da terra e nem o céu não está depois do sol. Mas diz o seguinte, 28:8. 1 Samuel 28:8 diz o seguinte: Saul se disfarçou, vestiu outras roupas e foi, acompanhado de 2 homens. Chegaram de uma noite à casa da mulher, e Saul lhe disse: peço que você adivinhe para mim pela necromancia, e me faça subir aquele a que eu lhe disser. Mas a mulher respondeu: você sabe muito bem o que Saul fez. Eliminou da terra os médiuns e os adivinhos. Então, por que você está me preparando uma armadilha que pode me levar à morte? Porque a necromancia sempre foi pecado. Deus nunca aceitou a gente fazer culto aos mortos, consultar os mortos. Então sempre foi pecado. E aqueles reis que procuravam fazer a vontade de Deus, eles proibiam essa prática. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: tão certo como eu vive o Senhor, nenhum castigo lhe sobrevirá por isso. Então a mulher perguntou: quem você quer que eu faça subir? Ele respondeu: Samuel. Quando a mulher viu Samuel, gritou em alta voz e disse: por que você me enganou? Pois você mesmo é Saul. Mas o rei disse à mulher: não tenha medo. O que você está vendo? A mulher respondeu a Saul: vejo um Deus subindo da terra. Ele respondeu: como é a sua figura? Ela respondeu: vem subindo um ancião e está enrolado numa capa. Então Saul entendeu que se tratava de Samuel. Ele se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. Samuel perguntou a Saul: por que você foi me perturbar, fazendo-me subir? Então Saul disse: é que estou muito angustiado, porque os filisteus guerrearam contra mim, e Deus se afastou de mim, e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem pelos sonhos. Por isso eu chamei para que você me revele o que devo fazer. Então Saul lhe disse: por que você pergunta a mim?
visto que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo? Porque o Senhor fez com você o que eu havia anunciado por meio de mim. Rasgou das suas mãos o reino e deu a outro, que é Davi. Você não deu ouvido à voz do Senhor e não executou o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque. Por isso, o Senhor fez isso com você hoje. O Senhor entregará Israel com você nas mãos dos filisteus. E amanhã, você e os seus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o acampamento de Israel nas mãos dos filisteus. Amanhã, a batalha foi longa. Você e os seus filhos estarão comigo. Onde? No reino dos mortos. Existe uma polêmica muito grande no meio do evangélico, porque a gente não pode conversar com mortos. É proibido, não existe esse diálogo com os mortos. E os que fazem o culto afro usam muito essa passagem para dizer que Saul conversou com Samuel. Pode aqui ser uma linguagem fictícia, figurada, mas pode ser também a condição do Hades, a condição do Seol, antes de Jesus ir até ali no inferno. Pode ser que pelo fato de que Jesus ainda não tinha ido até ali, o Messias não tinha ido até ali, existisse essa possibilidade, apesar de ser proibido, ou pode ser uma figura. O que importa aqui é que mostra bem claro que Samuel estava aqui nesse Hades, estava aqui nesse céu. Se esse diálogo era verdadeiro ou não, não é outra questão. Mas é proibido. Biblicamente é nitidamente proibido você cultuar os mortos, você perguntar aos mortos, você achar que os mortos estão velando por você. É bíblico. Mas acontece algo interessante aqui. Você buscar os mortos, conversar com os mortos, pedir orientação aos mortos, que os mortos estejam te guiando, te protegendo, te guardando. Isso é bíblico, é proibido. Ele é uma falácia. Quem te protege é Jesus. Quem te guarda é Jesus. Aí acontece algo interessante lá em 1 Pedro. Lá em 1 Pedro, o contexto ele é amplo, mas eu vou só nessa parte, porque o Senhor também fala, não só nos entrelinhas, mas nos pequenos versículos. Eu não vou entrar em questão aqui sobre esses demônios presos e tal, tudo mais, e que tal, mas sobre a questão do Senhor ter ido lá. Ele pregou o Evangelho. Diz o seguinte, 1 Pedro 3,18. Pois também Cristo padeceu, quer dizer, morreu, uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, que é a humanidade toda, para conduzir vocês, que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, a Deus, mortos sim, na carne, mas vivificados no Espírito, no qual também foi e pregou o Evangelho aos espíritos em prisão. Essa passagem deixa bem claro que o Senhor teve até o inferno durante 3 dias. Ele morreu, o corpo dele ficou quietinho ali no sepulcro. Durante 3 dias ele esteve no inferno, o próprio Senhor, o Messias, que foi profetizado em Oséias. Chegando ali, ele pregou. Ao pregar e fazer distinção entre os mortos bons e maus, ele inaugurou uma outra situação. Diz na palavra, não vou entrar em detalhe, que quando Jesus ressuscitou, os mortos ressuscitaram com eles. E várias pessoas em Jerusalém viam os entes queridos passeando pela cidade.
porque eles não podiam subir aos céus, porque Jesus teria que ser o primeiro. Sempre Jesus tem que ser o primeiro. Ele tinha que ser o primeiro a ser levado aos céus para depois os outros irem. Aí Jesus ficou 40 dias aqui e foi aos céus. Aí eles foram também. Aí começou a inaugurar algo diferente. Começou a inaugurar algo. Aqueles que ficaram lá no céu, que ficaram lá no inferno, que ficaram lá no Hades, porque não eram os bons, eram os maus, foi pregado para eles o evangelho, eles não aceitaram. E aqueles que subiram com Jesus para o céu. Aí o que aconteceu? Algo diferente. E Jesus descreveu isso que iria acontecer, porque enquanto Jesus estava vivo aqui, continuava existindo o céu, o Hades, e todos iam para lá. Mas quando Jesus desceu e Jesus subiu, ele inaugurou algo que ele contou em parábola. Está aqui em Lucas. Aí essa inauguração ela faz uma mudança radical. Aí passa a existir dois destinos, dois tipos de caminhos para aqueles que morrem. Antes não. Antes somente um, que é esse aqui. Lucas 16, versículo 19 a 41. Lucas 16 diz o seguinte, ele contou uma parábola. E essa parábola descreve a nova mudança que aconteceu. Lucas capítulo 16, versículo 19. Essa parábola mostra uma nova mudança. Antes todos iam para o inferno, para o céu. A partir do momento que Jesus conta essa parábola, ele falou, vai chegar um momento que quando ele fosse lá também, iria ter uma nova cara. Iria ter um grupo que iria para o céu, para o inferno, e um grupo que iria para o céu. E aqui ele conta. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Este desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes a ferida. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos, os anjos eleitos, foi de uma maneira muito bonita, para junto de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, os anjos caídos foram lá e buscou o rico e já estava no inferno. Enquanto que Lázaro foi para o seio de Abraão. No inferno, estando em tormentas, quer dizer, já mudou. Antes o inferno, o Hades, era um lugar de dormir, era o mundo dos mortos. Todos estavam ali quietinhos. A partir do momento que houve essa diferença, os que iam para o inferno passaram a se viver em quê? Em tormentas. Aí diz o seguinte, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto com ele. Ele viu lá. Quer dizer que o rico lá no inferno conseguiu contemplar a realidade do céu. Então, gritando, disse, Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado nesse fogo. Mas Abraão disse, filho, lembre-se que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve os males. Agora, porém, ele está comigo aqui, enquanto você está em tormentas. Não quer dizer que o rico vai para o inferno e nem aquele que sofre vai para o céu. É uma maneira que ele colocou aqui, figuradamente, dizendo que ele foi justificado de ir para o céu e o outro não mereceu ir para o céu. São outros motivos que vai levar a pessoa a ir ou não para o céu, ou ir ou não para o inferno. E não faz do rico ser rico e o Lázaro ser um sofredor. Foi a linguagem que ele colocou simbólica. E além de tudo, há um grande abismo, olha só, há um grande abismo entre nós e você. De modo que os que querem passar daí
até você, daqui até você, não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho a fim de que não venham também para este lugar. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, respondeu: se não ouviram Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. A Bíblia, nós evangélicos, e até a própria livro de Apocalipse mostra vivos indo até o céu, vivos indo até o inferno, em arrebatamento, e conhecendo. Mas mortos vindo, nem os mortos do inferno, nem os mortos do céu, vindo até a terra onde nós estamos, não existe. Ele fala que mesmo que viesse aí, mesmo que ressuscitasse, que aqui não é ressurreição para estar aqui no nosso meio, não é a pessoa que morreu e voltou está no nosso meio, não. Ele quer dizer que é uma pessoa que está lá no céu vem só para dar o recado e voltar de novo. Mas vários relatos de pessoas que morreram, ressuscitaram, voltaram a viver o nosso meio e contou tudo o que aconteceu. É diferente de uma pessoa que está lá, vir cá dar o recado e voltar. Meu pai me deu esse recado, não tem como. Nem quem está no inferno e nem quem está no céu. Só que aqui passou a mostrar algo interessante. Aquele lugar Seol, aquele lugar Hades, que é lugar de repouso, de sono, até esperar o Messias chegar, se transformou num lugar de quê? De tormenta. Lugar de tormenta. E o interessante aqui, que existe uma polêmica em Lucas, capítulo 23, quando Jesus conversa com o ladrão, que o ladrão reconhece que Jesus é o Messias, Jesus fala para ele, em Lucas 23, 42 e 43, diz o seguinte: e acrescentou, Jesus, lembre de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade, hoje você estará comigo no paraíso. As pessoas falam: como que hoje que ele ficou 3 dias no inferno? Como que hoje que ele ficou 40 dias aqui na terra? É porque todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador, todos aqueles que reconhecem Jesus como Salvador, já entram no paraíso. Já tem a salvação garantida. Jesus já deixou para ele claro que hoje você já está comigo no paraíso. A condição desse ladrão, depois que morresse, já lhe seria uma condição diferente. Por quê? Porque não existe maneira de você encontrar com Jesus depois que morre. Você tem que aceitar Jesus como em vida. Se esse ladrão morresse, eu não ia ter encontro com Jesus. Ele ia ser levado para onde? Para o inferno. Pelo fato dele ter clamado a Jesus: lembra-te de mim, tem misericórdia de mim, eu te aceito como Senhor e Salvador, mudou automaticamente, imediatamente a condição dele. Hoje, agora, morreu, você vai estar comigo no paraíso. Não existe uma questão aqui de tempo e nem de local. Por quê? Porque o céu é espiritual, o inferno é espiritual. Foram 2 ladrões. Um morreu, foi para o inferno. O outro, hoje, estará comigo no paraíso. Não é uma questão física. Ficar esperando Jesus, ficar lá 3 dias pregando. Esperar Jesus ficar 40 dias. Não. A condição espiritual desse ladrão já era automático. Morreu e estará comigo no paraíso. Existe algo muito polêmico sobre a questão do paraíso, da mesma forma com relação ao inferno. Dizem que existem locais,
local específico, não importa. Condição específica, o que importa é que uns vão para o inferno, outros vão para o céu. E este ladrão, ele tem a oportunidade de ir para o céu. Agora existe uma outra polêmica também. Olha para vocês verem, em Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. No momento que Jesus passou pela transfiguração, ele levou com ele Tiago, Pedro e João. No momento que ele estava ali orando, que ele foi transfigurado, ele recebeu a visita de Elias e Moisés. Olha para vocês verem aqui, Lucas, capítulo 9, versículo 33, o que Pedro fala. Quando estes começaram a se afastar de Jesus, Pedro lhe disse: Mestre, bom é estar aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Como que Pedro sabia que Moisés era Moisés e que Elias era Elias? Porque tanto Moisés como Elias teria subido aos céus com um corpo físico. Eles estavam lá. E quando eles foram vistos na condição física deles. Dizem no meio evangélico que nós vamos contemplar nossos entes queridos na condição física dele. Nós vamos saber o nome deles. Eles vão conhecer a gente. Não existe, segundo estudiosos, condição de que quem está no céu veja o que está acontecendo na terra. Porque se assim fizer, vai ser grande sofrimento, não vai ser céu. Você imagina seus pais, seus entes queridos, sua mãe, seus avós, lá de cima, ficar vendo você que passando por aflição. Eles vão sentir a aflição pior. Mas quem está no inferno contempla tudo. Lázaro, o rico, falou: olha, eu tenho 7 irmãos. Quem está no inferno vai ver se vai lembrar de tudo. Tormenta em todo sentido. Mas quem está no céu, não. Mas diz que quando encontrarmos, eles conhecerão a gente e nós conheceremos eles. Da mesma forma que Pedro olhou e viu de cara e reconheceu Elias com aquelas vestes típicas e Moisés com a veste típica, de cara Pedro reconheceu: olha lá, aquele é Elias, ó, aquele é Pedro, ó, aquele ali é Moisés. Então existe essa alegação de que nós iremos sim reconhecer. Por quê? Porque estão lá na condição e da maneira e com o nome que tiver aqui na terra. Mas vai haver uma mudança. Algo vai acontecer de diferente. Olha para você ver em Filipenses. Aí que entra a polêmica. Como que eu vou conhecer essa pessoa, sendo que Filipenses fala algo diferente? Está tendo aqui um equívoco. A palavra de Deus está contradizendo ela mesma. Olha o que fala aqui em Filipenses capítulo 20. Se isso aqui tivesse acontecido, jamais Pedro iria reconhecer, Filipenses capítulo 3. Jamais iria acontecer de Pedro reconhecer Moisés e Elias. Se isso aqui tivesse acontecido, não teria como reconhecer. Olha o que fala aqui, Filipenses 3, 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Quer dizer, então, que Jesus vai ter um corpo diferente, glorificado, que não vai ser reconhecido, e nós também vamos ter um corpo diferente, que não vai poder ser reconhecido.
Mas, se lá mostrou Moisés e Elias que ele reconheceu, por que isso aqui é diferente? Outra coisa também, olha aqui em Apocalipse. Apocalipse capítulo 2. Quer dizer então que vai mudar o corpo. E aqui em Apocalipse capítulo 2, versículo 17, diz um outro incógnito também. Apocalipse 2, 17, diz o seguinte: quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o receber. Vai, para aí. Então quer dizer, como é que eu vou reconhecer meus entes queridos no céu, sendo que meu nome vai ser mudado? Como que eu vou conhecer meus entes queridos no céu, sendo que há uma transformação no corpo? Como então que Pedro conseguiu reconhecer Elias e Moisés, sendo que eles estavam com a mesma condição física daqui na terra? Só existe uma única explicação. E essa explicação é muito nítida, é muito clara. É aqui, em Apocalipse 19. Aqui acaba toda a polêmica. Aqui acaba toda a confusão. Apocalipse 19. Apocalipse 19, versículo 5. Diz algo incrível. Do 5 ao 9. E do trono saiu uma voz e dizia: louvem o nosso Deus, todos vocês, os seus servos, todos os que o temem, os pequenos e os grandes. Então ouviu o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas, e como de fortes trovões dizia: aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus o Todo-Poderoso. Alegre-nos, exultemo-nos e demos-lhe glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro. E a noiva dele já se preparou, tinha que preparar a noiva para as bodas. E a ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me diz: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: em verdade, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Aí é o 500. Olha para você ver aqui que ele narra uma festa. Essa festa vai começar no momento que estiver começando a tribulação aqui na terra, a grande tribulação. No momento que a igreja, e a gente fala, vigiando e anunciando que Jesus está às portas, Jesus vai vir e vai buscar os eleitos. Existe uma maneira muito polêmica que Paulo fala sobre os que sobem e tal, não vou entrar em detalhe aqui, que é outro detalhe. Mas no momento que subir, que a igreja subir para o céu, vai juntar a igreja com aqueles que já morreram em Cristo e vão realizar essa boda, essa festa. Essa festa vai continuar enquanto estiver acontecendo aqui a grande tribulação. No final da grande tribulação, Jesus vai vir juntamente com os anjos, juntamente com esses eleitos, e vai colocar o trono dele, o quê? Ali em Jerusalém. E vai reinar nessa terra por 1000 anos. Depois que reinar, que tudo estiver concluído, que vier o julgamento final, esses eleitos estarão sentados juntamente com Cristo no trono, para Cristo poder julgar a humanidade.
nós estaremos com Cristo julgando a humanidade. Está aqui na Bíblia, não vou entrar em detalhe. Mas algo interessante acontece aqui. Algo muda aqui. É inaugurado esse espaço. Até então, eles estão no espaço onde que estão com o corpo físico igual na Terra. Eles estão no espaço onde que estão com o nome igual na Terra. Mas nessa festa, irão receber um novo nome, um novo corpo. A partir daí, sim, acontece aquela situação. Então, existe um momento ainda que está para ser inaugurado no céu. Ali, na hora que acontecer essa boda, essa festa, vai automaticamente reinar uma nova situação. Mas existe algo também que vai acontecer no inferno, uma mudança no inferno. Olha para vocês verem, uma nova mudança no inferno. Capítulo 20. Apocalipse 20. Versículo 14 e 15. Diz o seguinte. 20, 14 e 15. Então a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. Para aí, o inferno foi lançado no lago do fogo, juntamente com a morte. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago do fogo. Depois que vai ter o julgamento final, em que os eleitos, aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador, vão estar junto com Cristo julgando as pessoas, os que não tiver com o nome deles escrito no livro da vida, vai para o lago de fogo. Que lago de fogo é esse? Existe um lugar no inferno que não foi inaugurado. Da mesma forma que existe um lugar no céu que ainda não foi inaugurado, que só vai ser inaugurado depois que receberem um novo corpo e um novo nome, no inferno existe um lago. E este lago, ele gigantescamente infinito, vai ser lançado ali o inferno todo dentro desse lago, como se o lago engolisse ele próprio, e vai ser engolido a morte. Juntamente com a morte vai ser engolido ali o Lúcifer, a besta, o anticristo, os demônios que foram rebeldes, que não aceitaram a rebelião contra Deus, e todos aqueles que não tiver com o nome no livro da vida. Quando eles forem lançados ali, vai ser lacrado eternamente no mar do esquecimento, em tormentas. Acabou. Enquanto que eternamente estarão o quê? No seio de Abraão. Vai ter uma inauguração, uma mudança no céu depois das bodas, e vai ter uma mudança, uma inauguração no inferno depois do julgamento. Aí você percebe que todos não entendem, mas você morreu, vai ter a vida eterna. Todo mundo tem a vida eterna. Ou a vida eterna com Deus, ou a vida eterna separada de Deus. Aí você fala assim, existe uma maneira mais clara de mostrar o céu e o inferno? Sim. Vamos lá em 2 Coríntios. Vamos lá em 2 Coríntios. Não vamos entrar muito em detalhe, porque o tempo não permite. 2 Coríntios, capítulo 12, Paulo, ele conta uma experiência que ele teve. Ele fala 12, versículo 1. Se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor, que o próprio Paulo teve. Conheço um homem em Cristo, que é o próprio Paulo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Paulo fala terceiro céu. E se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que este homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis que homem nenhum tem permissão para repetir.
eu me gloriarei, não, porém, de mim mesmo, e não serei, e de não ser das minhas aflições. Olha para você ver, Paulo fala que ele teve arrebatado com o corpo ou não, não sabe, até o terceiro céu. É figurado esse terceiro lugar, o terceiro céu. Por que é figurado? Quando a pessoa vai para um hotel, aquele suíte presidencial sempre é no último, no topo. As pessoas importantes sempre ficam lá em cima no topo, olhando todos abaixo dele. Todos os hóspedes importantes ficam embaixo, mas o presidencial é lá no último. O lugar de elite está sempre em cima. Então, prefiguradamente, colocou aqui que esse terceiro céu está lá em cima, está lá em cima no sentido figurado. Quer dizer que ele esteve no paraíso, que é o lugar mais elevado. Mais elevado. Da mesma forma, quando fala sobre a questão de descer ao inferno, está querendo dizer o quê? Uma condição mais inferior que nós vivemos aqui na Terra. Lá é inferior. Mesmo quando era Hades, mesmo quando era Seol, é o lugar dos que dormem, dos que morrem, é inferior do que está vivo. Da mesma forma que o lugar onde que Deus dá é um lugar superior. Mas aqui vai mostrar também outra condição. Esse Hades, esse inferno, superior a nós que está aqui na Terra. Olha para você ver aqui em Efésios, quando ele fala para os Éfesos, vai lá em Efésios, capítulo 6, fala bem claro sobre essa condição de que esse lugar está acima de nós. Diz o seguinte aqui, ó, sobre o segundo céu, sobre o inferno, sobre o Seol, sobre o Hades. 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Olha para você ver, nas regiões celestiais, tenebrosa, trevas. E por que isso aqui é o segundo céu? Não vou entrar em detalhe, mas lá em Daniel fala, escreve, que ele tinha feito uma oração e um pedido. Aí o anjo Gabriel fala assim, ó, nós estávamos descendo com o seu pedido, nós estávamos trazendo a resposta do seu pedido. E ao passar no segundo céu, deparamos com o príncipe da treva, aí eu tive que chamar Miguel para lutar por mim. Quer dizer então que esse segundo céu, esse céu espiritual das trevas, região celestial das trevas, que é uma região espiritual e não física, ela está numa condição acima dos homens. Da mesma forma, quando você quer dizer que desceu ao inferno, no sentido de degradação, quer simbolizar algo que é pior que a terra, aqui também diz que essa região celestial, que está aqui tenebrosa, está sob o domínio da terra. Ela domina a terra. Então ela está entre o céu, do terceiro céu, e entre esse céu nosso. Por isso que ele é o segundo céu. Qual que é o nosso primeiro céu? As pessoas têm um equívoco muito grande. O primeiro céu é o nosso espaço físico, é o cosmos. Se você acha que o Sol ou os planetas depois da galáxia é o segundo céu, é o terceiro céu, como que a gente consegue contemplar eles através de um binóculo, através de uma luneta, através de um microscópio? O céu espiritual não pode ser detectado com microscópio. Tudo que você vê, que os seus olhos vê, tanto a olho nu ou através de microscópio, é matéria. Faz parte do primeiro céu. Aquele céu que foi criado lá em Gênesis. É simples. Os nossos olhos, eles têm uma limitação de visão. Quando eles chegam nessa limitação, tudo fica azul. Não é porque o céu é azul, pelo contrário, o céu ele é negro, ele é falta de luz. Ele tem o seu espaço negro, mas a gente vê azul por quê? Porque é o limite da nossa visão. Mas se uma pessoa, um astronauta, chega até a Lua, o limite vai ser outro.
chega até o Sol, vai ser outro. Por quê? Porque esse limite, ele é o universo. O universo faz parte do primeiro céu. É o céu físico. Tem que perceber isso. Mas olha o que fala aqui em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1 deixa bem claro sobre o terceiro céu, que está acima do segundo céu. Ele fala assim, capítulo 1, versículo 3. Capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Cristo está nas regiões celestiais e as nossas bênçãos estão na região celestial. A bênção de Davi, de Daniel, estava na região celestial. Ao descer, a bênção dele passou pelo segundo céu, que é a região tenebrosa, e veio até a terra e se realizou. Olha o que fala aqui no versículo 3. Efésios 2, capítulo 2, até errei aqui. Efésios 2, versículo 3, o último para encerrar, sem demoras, que a proposta é um culto, uma ministração de apenas 1 hora, ou aproximadamente 1 hora. Olha o que fala aqui em Efésios 2, versículo 3. Entre eles, também nós, todos, andamos no passado, segundo o curso a partir daí. Segundo o curso, não vou direto no quarto, é 4. Eu errei aqui, eu estou querendo consertar meus erros, mas é 2, versículo 4, e não 2, versículo 3. Eu falei 1 lá e eu repeti 1. Versículo 4 diz o seguinte, vamos no objetivo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossa transgressão, deu-nos vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aí entra aquela condição do ladrão. Hoje estará comigo no paraíso. Aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Fez assentar nas regiões celestes. Você lembra que eu ministrei a respeito? Corpo, alma e espírito. Nosso corpo está aqui. A nossa alma é uma estrutura espiritual que nós temos que está ligada ao corpo. O nosso espírito é uma estrutura espiritual que está ligada ao mundo espiritual. Aqueles que têm vários demônios é como os demônios. Mas aquele que está com Deus assenta no terceiro céu juntamente com Cristo. Aceitei Jesus imediato. Nós estamos agora, nosso espírito está agora assentado junto com Cristo na região celestial. Está aqui falando que a região celestial é onde nossas bênçãos estão nos aguardando. Então, quando fala estar no terceiro céu, é uma condição espiritual. Não existe uma condição física, é só para você perceber que está acima de tudo o terceiro céu. Mas antes dele está o segundo céu, a região tenebrosa. E depois vem o primeiro céu, que é o universo. Não existe essa de falar que além do Sol está... Não. Tanto Júpiter, Marte, Netuno, Saturno, tanta poeira cósmica que está andando no espaço de fora a fora, tudo é matéria. Se é matéria, não é espiritual. Se é matéria, é passivo de ser visto, é passivo de ser analisado. Se alguém for até lá, consegue arrancar até um pedaço para poder analisar, porque é físico. O céu e o inferno é espiritual. Então, aqui está mostrando que o terceiro céu, ele está acima de potestade e demônios. A palavra de Deus fala que o Senhor está acima de todo o principado, toda potestade, todos os demônios. E que nós, ao aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador, fomos levados nessa condição. Sabe o que quer dizer isso? Que todas as potestades, todos os principados, todos os demônios estão debaixo do teu pé.
estão abaixo de você, porque você está sentado com Cristo na região celestial e o diabo sabe disso. Enquanto o diabo vê você na condição carnal, ele quer te amedrontar. Na hora que o diabo percebe que você sabe que você não é alma e você não é corpo, mas você é espírito, e você como espírito está sentado na região celestial, está acima dele, ele tem medo de você. Por quê? Porque ele sabe que você tem autoridade acima dele. Antes disso, não. Antes disso, o segundo céu tem domínio sobre o primeiro céu, que é a terra. Mas quando você é levado e assenta junto com Cristo na região celestial, aí ele dança. Aconteceu isso com o ladrão. O mau ladrão foi para o inferno. O bom ladrão, como dizer assim, ele hoje estará comigo no paraíso. É uma condição imediata. Mas é só para quem faz isso em vida. Não tem como fazer isso depois de morrer. Você tem que aceitar Jesus como Senhor e Salvador hoje, aqui e agora, que você não sabe o dia de amanhã, você não sabe na parte da tarde, você não sabe se daqui a um minuto você vai ter um taco que vai morrer. Por isso a palavra de Deus convida você a ter a certeza, a convicção da salvação. Eu tenho, e você pode ter, ora após mim. Ora após mim dizendo, eu vou dizer meu nome, você diz o seu. Falo, eu, Carlos, você fala o seu nome. Reconheço que muitas vezes, por pensamentos, por palavras, por atitudes e até por omissão, eu entristeci o teu coração. Peço perdão agora. Também reconheço que eu não consigo conduzir minha vida e nem ser espelho para as pessoas que eu amo. Por isso eu coloco a mim, todos que eu amo, tudo que tem aos teus pés, para que o Senhor faça a tua vontade. Também peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida, para que eu esteja eternamente contigo. E a partir de agora, eu confesso com a boca, de uma maneira consciente, Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Amém? Agora me dirijo a você, que se afastou do caminho do Senhor, vigiando e anunciando que Jesus está às portas, a qualquer momento. Retorna, a tempo, ora após mim. Senhor Jesus, reconheço que eu contemplei o pecado dos meus irmãos, contemplei meus próprios pecados, contemplei as circunstâncias, não entendi os teus propósitos e afastei de ti. Arrependido eu volto. Peço perdão pela minha falta. Volte a ter comunhão comigo e me ajude a voltar a ter comunhão com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém? Vou orar por vocês. Deus e Pai, coloco este e essa que aceitou o Senhor como Senhor Salvador. Sim, ó Deus, coloco também esse e esta que retornou para os teus caminhos em tua presença. Senhor, que eles venham ter, ó Deus, experiências maravilhosas contigo. Mas o mais importante, que eles venham assumir o papel deles perante o primeiro céu, perante as pessoas, perante o segundo céu, perante as trevas, os demônios, mostrando que eles estão no terceiro céu, acima de tudo. Lá, a tua palavra diz que o homem natural não entende do espiritual, mas aquele que aceita o Senhor como Senhor e Salvador, entende tanto o homem natural como o homem espiritual, que eles passam a entender, Senhor, cada vez mais essa condição. E que eles não deixem o diabo reinar sobre eles, porque a partir de agora eles estão novamente, e aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, estão definitivamente reinando com Cristo. Sim, ó Deus, já ali no céu, hoje, como disse para aquele ladrão. Faça a obra, Pai, em nome de Jesus. Amém? Assim o Senhor permitindo, estaremos aqui domingo que vem novamente. A proposta é a 1 hora aproximadamente. Estamos fazendo o culto gravado, porque eu estou com problema de celular. Eu voltando a ter meu celular, eu vou voltar a fazer o culto online. Amém? Vou entregar a bênção apostólica. Deus e Pai, coloca em tua presença a mim, a Jandira, esse e essa que está assistindo, ouvindo, e como embaixador do Senhor aqui na terra, sim, ó Deus, como ministro do Senhor, eu declaro e determino que nós tenhamos uma semana
mais que abençoada, em nome de Jesus.